das discussões da Agenda 21 de São Caetano. Porque o ideal é assim, que cada município tenha a sua agenda de compromissos para o século 21. Esse é o ideal, tá? Nós, com muito custo, né, em 2010, nós começamos a discussão e montamos, inclusive foi até aqui no parque mesmo, o lançamento da Agenda 21 de São Caetano. Aí a gente ficou meio que patinando um pouco aí, né, nessa coisa da nossa agenda, até que nós conseguimos hoje um grupo mais constante, que se reúne constantemente, para que a gente pudesse vir aqui e fazer as atividades em prol algumas demandas de próprias pessoas do município, tá? Nós fizemos no ano passado 10 encontros, sempre são encontros temáticos, tá? Por uma demanda da comunidade. Então, nós já falamos sobre arborização urbana, já falamos sobre orçamento participativo, já falamos sobre resíduos sólidos, já falamos sobre direitos dos animais. E a gente trouxe... A Adelaide está ali no cantinho também. Eu estou tentando achar o pessoal da Agenda 21 aqui. Nós tentamos trazer temas que afligem as pessoas. Tá? Olha, eu acho que isso aqui tem que melhorar, então a gente reúne o pessoal e conversa sobre essa temática e tenta achar soluções para poder melhorar o que está acontecendo. Tá? A proposta é essa. A Agenda 21 ela não tem a ver somente com a questão ambiental, ela tem muito a ver também com a questão socioambiental, com a questão cultural e com a questão de possibilitar o envolvimento das pessoas em prol a alguma coisa que não esteja bom e que você queira melhorar. É isso, tá? Por que nós estamos aqui no parque hoje? O Parque Chico Mendes, como vocês podem perceber, é um espaço visitado por muita gente, é um espaço que, assim como as pessoas, né, os animais da nossa região já não tem muito mais áreas verdes para eles poderem vir, fazer seus ninhos, se abrigarem, conseguir alimento. Obrigada. Esses animais visitam o parque constantemente. Alguns só visitam, outros moram aqui, né? Infelizmente, gente, nós estamos vendo constantemente um descaso com esses animais que estão vivendo ou visitando aqui o parque. A ideia hoje era trazer um pouquinho essa discussão para que vocês saibam o que está acontecendo. E aí nós trouxemos vai chegar daqui a pouco o Wagner, que ele é biólogo também, e ele trabalha com a questão de aves, tá? Para poder fazer o quê, gente? Para que vocês possam discutir um pouquinho também a importância dessas aves que visitam os espaços e de ter ainda espaços com área verde para que esses animais possam ter abrigo, tá? Então a ideia hoje não é que eu fique aqui nesse blá 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 com vocês. Na realidade, depois eu queria, nesse momento, que a gente fizesse uma roda mesmo, né, de conversa, para a gente discutir um pouquinho sobre o que vocês conhecem a respeito desses animais que visitam o parque, se vocês conhecem, se não conhecem. Nós temos um grupo de pessoas aqui, Newton, vem cá. Nós temos um grupo de pessoas aqui do parque que querem, que já fazem isso, né? Mas que nós gostaríamos de oficialmente apresentar essas pessoas para vocês, que são um grupo que se chama Amigos do Parque Chico Mendes, tá? Alguém está aí desse grupo? Eu gostaria de apresentá-los para você, que é um pessoal que está aí na briga, né? Tentando melhorar essa condição assim do parque. Bom, na verdade, gente, o Amigo do Parque ele ainda não... Nós estamos chamando vocês para lançar, né? Porque é uma ideia independente, é uma ideia que não está vinculada a nenhuma ONG, é um coletivo mesmo, informal, que a gente forma aqui mesmo, de frequentadores, de interessados, né? De pessoas que venham e prestem atenção, né? No Quero Quero. Agora nós temos mais filhotes de Quero Quero ali. Eles têm que ser protegidos porque as outras ninhadas tiveram problemas, de 4 morreram 3,
de formas suspeitas, ninguém pegou os bichinhos, levou lá pro CCZ para ver que eles morreram, né? Na verdade, assim, pessoas testemunharam que eles foram pisoteados, caçados. Eu próprio testemunhei uma caça com um deles, né? Veio um moleque com um arpão para matar os passarinhos. As tartarugas foram mortas, várias tartarugas foram mortas. As tartarugas estão com superpopulação. Então, assim, o convite é para que vocês façam parte do Amigos do Parque em relação a isso. Certo? Gente, quem mora aqui em São Caetano? Desculpa. Levanta a mãozinha. Mas quem não mora em São Caetano também pode ser o quê, gente? O amigo do parque. E eu sou... Na realidade, a Suzete não mora em São Caetano, né? Ana Martins, você mora em Santo André. Em Santo André. Então, gente, então, quem não é amigo do parque, quem não é morador de São Caetano, isso tem importância. Pode, com certeza, vir fazer parte aqui dos amigos do parque. Eu vou falar só para vocês mais um pouquinho, aí depois eu gostaria que a gente fizesse, não ficasse nesse, né, como palco, plateia, uma coisa assim, mas que a gente fizesse uma grande roda de conversa aqui, para que nós possamos contextualizar um pouquinho essa questão dos amigos do parque, como é que você forma isso, de que maneira que você faz isso, tá? Como o Newton falou, eu não sei se todos vocês conhecem o quero-quero. O quero-quero é uma ave grande, pernaltinha assim, né? E eles estão por aqui e eles gostam de fazer ninho no solo. Isso é característico do quero-quero. Eles fazem, hoje, né, já não tem mais área verde, eles fazem campo de futebol, às vezes o pessoal tem que, né, chamar alguém para retirar com cuidado, porque esses animais eles vão fazer os ninhos nessas áreas, tá? O que aconteceu? Determinada época do ano, época de postura e nascimento dos filhotes. Nasceram, né, os quero-querinhos, tá? E aí, infelizmente, eles morreram quase todos, né? Os 4 morreram 3, né, Newton? E eles, como o Newton falou, eles na realidade foram meio que caçados aqui, tá? A gente não sabe, mas a gente já viu uma série de ações meio esquisitas aqui das pessoas. Quem é que vem para um parque com arpão fazer o quê, gente? É um monstrinho. Não, boa não é menino, né? é um monstro querendo ser menino. Dentro do parque, né? Então, bom, não sei se vocês viram, mas o parque, para quem não conhece, depois eu vou fazer esse convite para a gente poder rodar aqui no parque. O parque tem 2 lagos, tá? Tem um lago aqui embaixo e tem um outro lá em cima, né? E esses lagos, gente, eles estão com uma superpopulação de tartarugas. O que acontece? É o que nós falamos da posse irresponsável, né? A pessoa compra uma tartaruga bonitinha, pequenininha, só que essas tartarugas que às vezes o povo não fala que elas vão crescer, elas crescem até esse tamanho, tá? Dependendo da espécie, ela fica muito grande. Começa a crescer, o que a pessoa faz? Vamos ver onde tem um lago e a gente joga lá, tá? E é isso que o pessoal faz aqui nesse lago. Então, aqui nós temos uma superpopulação desses animais. Não é nem bom para eles, não é nem bom para o lago, tá? Então, a gente também tem que pensar um pouquinho nisso. Então, são esses pontos que nós queríamos trazer um pouquinho hoje para vocês, tá? Quem é que tem animal aqui em casa? Cachorro e gato? Gente, quem é que tem calopsita, né? Eu tenho Quem é que tem aquário? Gente, quem é que tem jabuti? Eu tenho. Ô, pessoal, quem é que tem outros animais que a gente não falou? Eu tenho rãs. Muito bem, eu tenho um hamster, né? 18. 18? Eu vou dar 14. Superpopulação. É uma superpopulação. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Ô, gente, olhem só. Se todos nós aqui, de alguma maneira, temos algum animal, é porque a gente curte tratar o bicho, cuidar dele, né?
Mas só que a gente tem que pensar o seguinte, a coisa principal que existe é o que a gente chama de posse responsável, tá? E aí, o pessoal da FASCS, né, que eles trabalham com isso, cadê? Adelaide, isso, você, Maiara. A Mercedes aqui é fundadora da FASCS. A dona Mercedes, tudo bem, que tá aqui, desculpa, né? A FASCS tem mais de 12 anos, a Mercedes é uma das fundadoras. Eu e ela temos, desde que nós fundamos a associação, a gente tem vindo brigar aqui no parque por causa dos maus tratos com os animais. Nós temos ido no Ministério Público, nós temos falado com o prefeito, fizemos de tudo o que foi possível. Só que durante algum tempo as coisas melhoraram para as tartarugas, colocaram pedras, não se ouvia mais nada a respeito de maus tratos. De repente, o ano passado nós começamos a ouvir novamente denúncias de maus tratos. Então foi o Newton com os quero-queros, as tartarugas, o lago sem oxigênio. Ficamos sabendo que a bomba que oxigena o lago onde ficam as tartarugas está quebrada, já faz algum tempo. Ontem eu recebi outra denúncia de pato, eu nem sabia que tinha pato aqui. Diz que estão matando os patos com um saco plástico na cabeça. Então, a situação é essa. Esses animais estão, não por vontade deles, eles estão morando aqui no parque. E nós estamos destruindo a vida deles, os frequentadores estão destruindo a vida deles. Então, o que nós pedimos já para o prefeito? Maior fiscalização, conscientização das pessoas que frequentam o parque para que não joguem plástico que as tartarugas comem, para que não joguem pedra nos pássaros. Então é isso que nós gostaríamos que acontecesse. Mas está difícil, então por isso o Newton, a Marta tiveram a ideia de novamente vamos trazer o pessoal para conversar e para nos mobilizarmos para ver se a gente consegue defender esses animais que estão aí abandonados praticamente. É isso, gente. A Suzete, que é escriteira, que está aqui filmando, ela também, na realidade, esse encontro, a gente pensou nisso quando em Suzete? No dia da coleta. Em dezembro, né? Nós pensamos assim, em dezembro por conta de todo esse processo. E aí, o que aconteceu? Quando a Suzete me falou o que estava acontecendo, a gente estava discutindo, eu vim aqui porque lá na universidade a gente tem um projeto que faz análise de água de rios e córregos aqui da região de São Caetano, tá? E aí, o que nós fizemos? Eu vim aqui, eu coletei a água dos dois lagos, na realidade 3, né? Porque tem lá em cima, que é uma parte de nascente. Eu coletei água dos 3 lugares para poder falar hoje para vocês qual é a situação dessa água. Hoje, inclusive, quem quiser, um pouquinho mais tarde, depois que o Wagner falar, nós vamos fazer uma análise aqui em logo, só para vocês terem noção do que está acontecendo com relação ao oxigênio, com relação a fosfato, e eu vou explicar para vocês por que isso é muito ruim, tá? O que todo mundo precisa para viver, gente? Alimento, água, abrigo e oxigênio, né? Na vida como a gente conhece, precisa disso, tá? Então, nesses lagos, eu fiz uma análise microbiológica e tem uma contaminação muito grande por bactérias, que são bactérias de intestino, não de animais frios. Porque assim, você fala, Marta, vai estar cheio de fezes de todo esse bicho aí, né? Mas só que assim, essas bactérias, elas só têm em intestino de animal de sangue quente. Então assim, ou mamíferos ou aves, tá? E por incrível que pareça, existe um tipo delas que ela está especificamente em intestino de mamífero e humano, principalmente, tá? E por incrível que pareça, eu encontrei essas bactérias todas aí nesses lagos, tá? Então, esses lagos eles estão com um grande nível de contaminação microbiológica. Esses lagos estão
com a parte de oxigênio muito baixa, porque eles precisam de uma bomba para poder renovar esse oxigênio. Esses lagos têm contaminação muito grande de matéria orgânica, mostrando que, gente, que eles estão com uma população acima do que do que suporta esse lago, tá? Então, a gente tem esses agravantes todos. A ideia hoje é que a gente possa mobilizar vocês, né? Aí eu agradeço um monte os alunos da universidade que vieram aqui, né? Eu falo, essas ACC são maravilhosas, né? Que a gente gente, para quem não conhece o que é a ACC, são atividades acadêmicas, complementares, curriculares. Maravilha. Então, e o pessoal da universidade está dando maior apoio para a gente, porque se fosse um evento que eles achassem que não tinha a ver, eles não teriam disponibilizado as horas de ACC para os alunos, tá? Então isso também mostra a preocupação da universidade com as atividades que a gente faz, tá? Então isso é bacana, e eu agradeço, né? Um domingão desse, vocês estarem tudo aqui, né? Para nós é uma coisa maravilhosa, tá? Muito bom que vocês tiveram esse empenho, né? É como eu brinquei na sexta-feira, às vezes o aluno vem pela ACC, mas aí ele tá aqui, ele vê qual é a causa e tal, e ele fala assim, poxa, que legal, vou participar, tá? Então isso que é bacana pra gente aqui, para que a gente possa promover essa mudança, tá? Então eu gostaria aqui um pouquinho, se alguém conhece o parque um pouco mais, que quisesse falar essa história, tá? Se alguém já viu alguma atitude como essa, tal, e se vocês têm vontade efetivamente de engrossar esse caldo aqui dos amigos do parque, tá? Porque hoje a ideia é que a gente articule alguma coisa para a gente poder efetivamente montar esse grupo dos amigos do parque e que esse grupo fique responsável por algumas atividades que a gente vai ter que fazer. Então esse grupo é um grupo, como o Newton falou, independente, tá? Não é ligado a nenhum partido político, não é ligado nem ao poder público. É um grupo, é um coletivo que a gente chama. Quando a gente fala coletivo, nós falamos o quê, gente? Coletivo é aquele momento que você participa e que você vai doar um pouco do seu tempo para uma causa, tá? Eu brinco com meus alunos, eu falo que é o movimento TBC, né? Com perdão da palavra, tira a bunda da cadeira e faz alguma coisa, sabe? Então, assim, você tem que se movimentar, né? Você, vamos lá, vamos ajudar. E o que é isso, gente? É a doação de um tempinho da sua vida para uma causa que você acredita, tá? Eu gostaria muito assim, quem tivesse interesse em participar, em montar com a gente um grupo, nós vamos depois fazer uma reunião um pouquinho, não nesse modo aqui, mas uma reunião assim com nada, etc. Para a gente poder começar a ver quais são as ações que nós temos que fazer a partir daqui. Nós teríamos hoje, né, como assim, o lançamento, né, esse pontapé inicial, e aí nós teríamos que fazer uma agenda para essa discussão aqui do parque, tá? Quem tem interesse? Vamos lá, gente. Atrás de você. Olha que legal, que legal, que legal. Então, olha, só uma segunda fala, que é o seguinte, é só ressaltar que, de fato, não é um grupo de oposição, não é um grupo de situação, não é um grupo político, não é um grupo de reivindicar só, tá? Não é um grupo de bater de frente, não é nada disso, porque muitas vezes essas coisas são confundidas. As pessoas acham que a gente está vendo o lado ruim do parque, que a gente está criticando o parque, criticando a administração, e não é exatamente isso. A gente está complementando, a gente quer ajudar. Por exemplo, os guardas, eles são bem competentes no que eles têm a ordem de fazer, que eles têm o comando de fazer. Acontece que o comando às vezes pode ser insuficiente. Então a gente tem que agir no comando. E lá no comando da GCM falou, desculpa, os animais estão morrendo, como é que a gente faz? Porque às vezes o guarda não tem a ordem, o comando de ter esse olhar. Então, assim, basicamente não é uma coisa de bater de frente, é uma coisa de ir junto.
Tá? Onde o poder público puder ir, a gente vai atrás. O que o poder público não puder ir, a gente complementa. O que o poder público não quiser fazer, a gente discute. Tá? Assim, são coisas completamente diferentes, mas essas três atuações elas têm que estar integradas, para não parecer uma coisa uma coisa de combate, de embate, não é nada disso. A gente é muito confundido. Agora mesmo eu tive um problema com isso, fui confundido com isso, então não é nada disso. E uma segunda coisa é que já existe esse espírito aqui, já existem os amigos do parque sem nome. Tá? Já existem pessoas idosas que vêm aqui, fazem a cerca, já existem pessoas que vêm aqui, dão uma olhada, não falam com ninguém, só dão uma olhada como é que eles estão, vão para casa. Então assim, esse espírito já existe. O que falta é ele ser reconhecido que ele existe. Entendeu? Falta ele ter essa força de alguém lá e falar assim, olha, eu faço parte do Amigos do Parque e eu reparei que ali pode ter uma sugestão assim, sabe? Basicamente é isso. Tá certo? Gente, então assim, aquelas pessoas que tenham esse interesse de participar desse grupo, depois então a gente vai, naquela lista que está passando, né, a gente vai identificar a pessoa, tá? Para que a gente possa então ter uma agenda aí, para a gente poder conversar, para a gente fazer uma reunião um pouco mais de ordem mesmo, né, do que fazer, quais são os próximos passos, etc, tá? A ideia é justamente essa hoje. Agora, para sensibilizar, a gente às vezes tem que fazer alguns movimentos, né? Então, daqui a pouquinho vem um biólogo, que é o Wagner, como eu falei para vocês, para poder falar um pouquinho sobre essa questão das aves. Depois, eu e a Rosana voltamos aqui com vocês para a gente falar um pouquinho dessa questão dos animais que estão no lago. E aí, quem quiser ir com a gente até os lagos, a ideia é essa, né, que a gente vá até lá, que a gente faça uma coleta, que vocês vejam como é que a gente faz análise dessa água, tá? E em que situação que está aí essa água. Logo na sequência, gente, nós vamos ter a dança circular, né? Então, para que hora está marcado, Suzete? 3 horas, né? Às 3 horas. 2 horas. 2 horas. Às 2 horas da tarde, a gente vai ter 2 grupos de dança circular que vão ficar com a gente aqui para a gente poder fazer a dança circular, tá? Por quê, gente? Por que a gente pensou na dança circular? Porque, como a gente fala, né, essa coisa do círculo, uma coisa que não tem nem começo, nem meio, nem fim, aquela coisa que você está integrado com esse processo todo de energia. Então a dança circular é uma coisa muito legal. Aí depois, nesse meio tempo, né, a gente vai, obviamente, quem quiser, e fazer a observação dos animais aqui do parque, tá? Aí o que eu gostaria, olha lá, de todo mundo aqui, né, que a gente depois, claro, quem tiver essa habilidade, essa aptidão, né, que a gente também, à medida que a gente for andando, a gente procure conversar com as outras pessoas. Olha quanta gente tem no parque aqui hoje, tá? Será que essas pessoas sabem o que está acontecendo? Será que essas pessoas que frequentam o parque conhecem um pouquinho mais? Será que essas pessoas não têm vontade aí, né, de fazer parte desse grupo de discussão e tal? A gente vai tentar fazer assim umas abordagens aí para conversar com as pessoas que estão aqui, tá? Nós tínhamos falado também do nosso piquenique, né? Que era para todo mundo trazer seu lanche, como nós estamos perto do almoço aí, né? Para trazer seu lanche, sua palha xadrez, suas formigas, né? Para sentar aí e para comer e de repente partilhar um com o outro aí essa alimentação. Gente, vocês sabem por que esses animais começam a vir aqui frequentar o parque? Porque não tem mais onde ficar, né, minha gente? Tá? Porque hoje o que o pessoal tá fazendo? Todo mundo que tinha de árvore ou área verde, o povo tá cortando tudo, né? E claro, tem a árvore faz sujeira, arrebenta calçada, né? E as pessoas não curtem muito. Mas esses animais, eles vão começar a se aproximar mais ainda das cidades, tá? Por quê, gente? Porque as áreas onde eles tinham, essas áreas já não existem mais. Então eles acabam vindo para as últimas áreas que ainda tem alguma coisa de vegetação.
Então, essas janaias, elas vão começar a aparecer, tá? Os grandes grupos vão começar a aparecer. Isso realmente é uma verdade, né? Que elas vão começar a voltar aqui pro parque, tá? Voltar não, né? Vão começar a frequentar o parque, tá? Alguém quer falar mais alguma coisa? A respeito da história, né? Quem é mais antigo, lembra que a gente já conseguiu muita coisa aqui. Porque aqui era um lugar de rodeio. Há 20 anos atrás. Você apresenta? Há 20 anos atrás era um lugar de rodeio. Né? E foi preciso muita, tá vendo? As pessoas, não sei se a Mercedes nessa época já trabalhava, não me lembro, mas as pessoas engajadas para conseguir tirar, né? Então, ia ter rodeio, paga, e juíza, né? Tem umas pessoas era um poder econômico também, né? Então, eu acho que a gente já conseguiu bastante coisa, mas pode conseguir mais. Olha, gente, a questão, a Márcia falou bem, né? Porque triste do povo que não sabe da sua história, né? Porque se você não conhece a história, a gente acha que a gente sempre está reinventando a roda, né? Ah, eu estou fazendo isso novo, né? E não é isso. Porque aqui, muito bem lembrado, era onde aconteciam rodeios aqui, gente. Era uma coisa de doido, né? Eu falo, eu moro aqui pertinho, eu via com os cantores quase na minha orelha aqui, né? Porque era alto pra caramba. Você imagina como era isso? E os animais que estavam por aqui, eles iam embora, né? Imagina, com uma barulheira daquela, entrando animais de outro tipo, né? Que eram bois, cavalos. Imagina como era isso aqui, que loucura, tá? E aí foi uma briga mesmo com o pessoal, né? Uma briga danada para tirar o rodeio e deixar efetivamente como parque, tá? Então já foi um ganho. Mas eu acho que a gente pode, como você falou mesmo, Marcelo, a gente pode melhorar isso, e essa é a ideia. Olha, a gente teve até o cuidado, né? Nós tínhamos pensado, vamos levar microfone, não vamos levar microfone, né? Mas a gente tem até o cuidado de ser assim, o menos invasivo possível. Imagina, se a gente tivesse com um microfonão aqui agora, né? Uma caixa de som, a gente também ia fazer o quê? Nós também iríamos atrapalhar a vida desses frequentadores do parque, tá? Então o ideal é que a gente passe por aqui despercebidamente, né? E que esses animais que frequentam o parque e que as pessoas que frequentam o parque, que nós também somos animais, né? Que a gente tem o quê, gente? Uma passagem tranquila. Que efetivamente você possa ouvir as árvores. Que efetivamente, quando você anda no meio das árvores, você consiga ouvir o vento batendo nas folhas, tá? Que você consiga ouvir uma pessoa falando com a outra tranquilamente, sem que você faça o quê, gente? Sem que você tenha que ficar gritando, etc. Tá? Então, a ideia é essa. Eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar, né, nesse nosso processo é justamente que a pessoa saiba que ela veio, se ela trouxe o lixinho, ela tem que levar embora o seu lixo, né? Que ela não pode jogar no lago, né? Então a gente tem que pensar nisso, como é que a gente vai estruturar isso. Contato com a gente. Por isso que eu estou pedindo para que vocês coloquem o seu e-mail e telefone. Então nessa lista que nós estamos passando, a gente, na segunda-feira a gente passa limpo, bonitinho, e já inclui você no grupo de discussão, tá? Beleza? Porque nós temos, gente, na Agenda 21 de São Caetano, nós temos o Face, nós temos o blog e nós temos também um e-mail, né? Tá? Então a gente tem vários canais de comunicação, tá? Então, colocando o e-mail corretamente, telefone, nós vamos então entrar em contato e a gente manda para vocês e já inclui vocês no grupo. Eu venho com a minha família, a gente traz a ração para peixe e tartaruga. Todo sábado, domingo, a gente está no 1 quilo, 2 quilos aí de comida para eles. Depois a gente faz, eu apareço lá no negócio impressionante que as tartarugas já vêm, assim, parece uma carne. É foda.
enlouquecidamente e o saco vai ter. Mas assim, eu queria falar isso. Do outro lado, tem gente jogando cachorro quente, mais à frente tem gente jogando batata palha. Então, pacientemente, eu encosto na família, falo, isso aqui é ração. Custa R$3 o saquinho na loja, tem loja por toda Santa Caetano, na cidade inteira de loja de ração. Um saquinho desse é mais barato do que a batata palha que você está comendo, é mais barato do que o lanche que você está comendo e joga direitinho. Então assim, fazer umas placas e colocar, não alimente sim os animais, mas com a ração deles, entendeu? Alguma coisa de comunicação visual nesse sentido. Gente, ó, aqui tem algum aluno do curso de comunicação? Tadinha, sobrou pra ela. Sou a única. É você mesma. Não, porque é o seguinte, lá na universidade nós temos 3 cursos da área de comunicação. Rádio, TV, jornalismo e propaganda e marketing. E aí, gente, pela graça de Deus, né, eu dou uma disciplina para essas turmas. E eles têm que fazer um projeto, um trabalho integrado. E a gente está nesse momento de discussão do que vai fazer nesse trabalho, tá? Então, um dos grupos a gente pode fazer o quê? A gente pode estimular para que eles criem um layout bacana para fazer essa chamada, né? Porque, sabe, o pessoal de comunicação tem uma criatividade fantástica, né? Eles desenham bem, eles fazem e tal. Então, eu vou conversar com o meu gestor de curso, vou propor isso para ele, que a gente pode pensar em fazer sim, né? Criar uma comunicação visual pro lago, né? Vamos pensar no lago inicialmente, que é isso que a gente vai ter perna para poder fazer nesse momento aqui. Muito bem. Uma outra coisa que a prefeitura permite é que a gente faça um projeto de risco. Você faz um projeto, assina e entra lá em obras ou no setor que você fez o projeto, para que aquilo seja analisado para trazer solução. Então, assim, projeto de risco é uma coisa bem legal, porque há anos atrás, algumas coisas foram bem feitas por causa desses projetos. Por causa dessas intervenções da faculdade, a UNBC, onde eu estudei, IFE, da BC, não, Amazonas ainda. Nós fizemos bastante desses trabalhos e muita coisa aconteceu por causa dessas iniciativas. Então, poderia retomar, né? Acho que a gente pode retomar sim, né? Nós vamos conversar melhor lá e aí a gente vai dando esse retorno para vocês. É um caminho dentro do qual é o caminho? Isso aí. Ô, meninas e meninos, como eu disse sempre, né? Olhem só, a temperatura aqui embaixo tá 31 graus e meio, né? Vou propor uma coisa para vocês, né? A gente podia fazer uma caminhada agora aqui pelo parque, que eu acho que isso é legal, tá? E... Rosana, rodando um pouco fria, né? A Rosana é bióloga também. Fale bom. A Rosana é bióloga também. E eu acho que a gente poderia dividir vocês em 2 grupos, tá? E a gente dá uma andada pelo parque, principalmente para quem não conhece, e um termômetro vai ficar comigo, um termômetro vai ficar com a Rosana. E aí nós vamos fazer o seguinte, a gente vai comparar a temperatura aqui agora, e nós vamos andar lá para aquela área onde tem árvores e nós vamos comparar a temperatura que tem lá, tá? Gente, é uma volta só no parque, não é nada, não é corrida, não é nada, tá? Mas nós vamos fazer assim, eu vou contando um pouquinho, a Rosana vai contando um pouquinho também, só para que a gente conheça o parque, principalmente para quem não conhece ainda, tá? Vamos lá, vamos fazer esse esforço aí, meu Deus.